Oi, gente. Eu vou fazer um bolo, resolvi fazer um bolo, vou mostrar pra vocês, porque na verdade eu vou meio que adaptar uma receita. Me deu vontade de comer uma coisinha assim, meio docinho, e eu tô numa reeducação alimentar, e então eu vou adaptar aqui com o que eu tenho em casa. Eu vou mostrar pra vocês o que eu vou usar. Eu vou colocar no liquidificador 2 ovos. Eu vou colocar também uma pitadinha de sal. Coisinha bem pouquinho assim, só para dar um saborzinho. E vou colocar, eu vou usar o óleo de coco. Você pode usar qualquer óleo. Eu vou usar 5 colheres de óleo de coco. Um vidro de leite de coco. Agora eu vou colocar mais ou menos a metade do vidrinho de leite de coco de água e vou colocar aqui também. Para adoçar, eu vou usar esse adoçante culinário. Eu vou medir nessa xícara aqui, mas eu não vou colocar uma xícara cheia. Ó, coloquei faltando quase um dedo para completar a xícara. Aí você põe de acordo com o seu gosto. E aí eu vou bater isso aqui. Ó, bati só até misturar os ingredientes que eu já tinha colocado. E aí, como opção de farinha, vou usar essa xícara aqui, que é referência de 240 ml. Eu vou usar uma xícara dessa de farinha de aveia. Vou bater mais um pouquinho. E vou acrescentar também uma xícara de fubá. Basicamente aqui tá pronta a massa. Mas eu vou usar também aqui, como eu quero uma coisa assim docinha, mas eu não quero colocar muito açúcar na massa. Eu tenho aqui mais ou menos umas 10 ameixas que eu tirei o caroço e piquei elas. E eu vou colocar nela aqui um pouquinho da aveia. Essa aveia, na verdade, eu vou usar como um teste, no lugar da farinha de trigo, porque geralmente quando a gente não quer que a fruta afunda, a gente polvilha um pouco de farinha de trigo. Então, no caso, eu vou usar aqui essa farinha de aveia.
Mas antes de eu colocar as ameixas, eu lembrei que eu vou colocar o coco. Eu tenho um coco aqui, ó. É, na verdade, o que sobra quando a gente faz o leite de coco. Então, eu fiz o leite de coco, guardei aqui, ó, essa partinha do coco ralado que sobrou. E eu vou acrescentar um pouco aqui nessa massa. Eu fiz o leite de coco e aí eu guardei essa parte aqui do coco ralado no congelador. E aí vou misturar aqui nessa massa. Agora, depois do coco, eu vou colocar uma tampinha de fermento em pó, fermento para bolo. Olha, misturando tudo aqui. Você pode despejar numa tigela se você quiser. Mas eu já vou misturar tudo aqui no copo mesmo. Para assar, eu vou colocar aqui, ó, nessa forma que eu já untei, passei óleo e untei com a farinha de arroz. Pode ser com a farinha de aveia também. Vou colocar as ameixas, né? E vou dar uma misturada aqui. Não muito, só um pouquinho. E já vou despejar aqui na forma. E vou levar ao forno para assar mais ou menos 180 graus. Bom, agora eu vou colocar no forno, mais ou menos 180 graus. E eu vou ver quanto tempo, porque isso aí vai depender de forno para forno. Se eu ligar a parte de baixo e a de cima do forno, ele assa mais rápido, mas eu vou colocar ligado só a parte de baixo. Se precisar, depois eu ligo a parte de cima para ele dar uma douradinha. Mas aí eu falo para vocês se precisou colocar ou não. Bom, enquanto o bolo assa, eu queria falar com vocês um pouquinho sobre... Eu já comentei, né, que eu estou num processo de reeducação alimentar. E eu comecei por mim mesma, não passei em profissional nenhum, em nenhum nutricionista. Vai fazer um mês agora que eu comecei a dar uma atenção melhor na minha alimentação. E é lógico, assim, eu comecei, na verdade, primeiro fazendo caminhada. E aí, com isso, eu já resolvi, logicamente, né, que uma coisa tem que andar junto com a outra. Então, com a caminhada e a preocupar mais em focar no preparo da alimentação, né? Porque, igual, por exemplo, no meu caso, eu não tenho problema nenhum em comer salada. Eu gosto de verdura, de legumes. Às vezes, dependendo até, eu nem faço questão de comer o arroz e o feijão. Não estou dizendo que na reeducação alimentar eu tenha deixado. Eu como às vezes, mas às vezes não é todo dia. Tem dia que eu como a salada. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente, na dificuldade, na preguiça de preparar os legumes, que são coisas que levam trabalho. Por exemplo, eu gosto de fazer uma salada geralmente com 2 tipos de folha, comer uma cenoura ralada, que se eu comer uma cenoura com beterraba ralada, são desses dias que eu dispenso o arroz porque eu acho que me dá saciedade. Então são coisas que a gente, na verdade, precisa mesmo ter uns preparos, né, com o tempo. Mas eu não vou falar sobre isso detalhadamente, que eu até pretendo falar num vídeo depois, como tá sendo pra mim, as coisas que eu fiz, porque também a gente começa assim,
meio que vendo assim, as orientações, assistindo os vídeos, isso pode, isso não pode. E às vezes a gente compra coisa e daqui a pouco a gente assiste outro vídeo e fala, isso aqui não pode, porque isso aqui é isso, isso aqui é aquilo. E a gente comete esses erros, né? Que na verdade, não vou dizer exatamente que é um erro, mas eu acredito que a gente tem que adaptar pra gente aquilo que realmente vai funcionar e que eu quero que seja uma coisa que eu vou conseguir levar a longo prazo. Então, assim, faz 30 dias que eu tô nesse processo. Eu já senti, logicamente, né, no corpo, na redução um pouco da gordura e tal. Tem roupa que eu colocava que estava bem apertada e eu já consigo usar. Mas, assim, a coisa mais importante que eu queria aproveitar esse vídeo para falar é que eu tomei remédio de pressão alta por 17 anos. Eu tive o meu filho e depois que ele nasceu, eu comecei a tomar o remédio de pressão, para hipertensão, né? Pressão alta. E fazem 17 anos que eu tomo esse remédio, que ele tá com 17 anos, né? Então faz 17 anos que eu tomo esse remédio. E agora, com um mês que eu tô fazendo a reeducação alimentar, que eu tô caminhando, eu já tô com a minha pressão regularizada, que esse é assim, não que a gente não queira, né? O benefício do emagrecer, porque a gente já começa, se você não tiver esse foco, você muitas vezes desiste. Eu mesmo falei assim, não, eu vou começar a caminhar só pelo bem da saúde e tal. E realmente é o principal, né? Mas a gente fica lá, de vez em quando, olhando no espelho, de vez em quando vendo como é que tá a barriga, não tô pesando sempre, para não ficar nessa neurose de ficar prestando atenção enquanto eu tô pesando. Mas eu considero assim que um dos maiores benefícios, que é o benefício que eu já vi, foi o de poder deixar, né, de estar já há mais de uma semana indo no postinho, medindo a pressão, vendo como que a pressão como ela vai dando andamento. E porque na verdade eu estava me sentindo mal quando eu tomava o remédio da pressão. E então eu resolvi parar, ficar tipo assim 2, 3 dias e fui para poder medir, para ver como é que tava, a pressão tava boa, e aí eu fui deixando e medindo para ver. Então, graças a Deus, eu tô sem remédio da pressão já há mais de uma semana e graças a Deus ela tem mantido regularizado. Então, esse é um dos maiores benefícios. Eu vou olhar o bolo ali no forno. E quero gravar um vídeo mais detalhado para vocês, contar como foi a minha experiência, porque eu acho que isso conta muito, né? Porque a gente não é profissional, eu sou, como é que fala? Eu sou a experiência, né? A minha experiência. Eu sou a pessoa que não tô aqui para falar para você como tem que fazer. Eu quero falar para você como que eu tô fazendo e o que tem me dado resultado e a maneira como eu tenho levado esse processo. Eu volto já já com o bolo. Ó, tirei aqui o bolo do forno. Ele tá assim, ó. Ó. Ele não fica tão dourado igual o bolo com açúcar, mas eu deixei ele mais ou menos uns 20 minutos ligado só a parte de baixo. Depois eu deixei mais uns 15 minutos com a parte de baixo e a parte de cima ligada. Eu cortei aqui, ó. Comecei a cortar aqui, ele faz uma casquinha meio durinha, fica uma casquinha, mas eu gosto. Mas eu vou tentar virar ele aqui. Vamos ver se eu consigo desenformar. Parece que saiu certinho. Olha. Vamos ver se ficou bom. Ó, ameixa, que delícia!
Pra mim ficou bom. Não ficou muito doce, eu não gosto mesmo muito doce. Mas o sabor tá muito bom. E eu nem mordi aqui ainda, ó, na parte da ameixinha. E ele ainda tá quente, né? Provavelmente a hora que ele esfriar, vai ficar mais saboroso ainda. Se você fizer aí, você me conta como que você fez, que fruta que você usou pra rechear. Se tivesse uva passas, em casa eu teria colocado um pouco de uva passas também, que eu acho que ia ficar bem gostoso. E aí você adapta aí, igual eu fiz aqui, adaptei pro que eu tinha, e você adapta aí pelo que você tem. O importante é você fazer o seu bolo sem glúten, sem açúcar, sem lactose, e comer o seu docinho sem estragar a sua dieta. Aí uma coisa bem importante que eu acho, para mim tem sido muito importante preparar as refeições de uma forma mais antecipada. Por exemplo, eu preparei esse bolo aqui agora e ele vai ser, eu já comi um pedacinho agora, né? Mas ele vai ser o meu bolo pro café da manhã. Então amanhã eu já sei que no café da manhã eu vou comer uma fatia desse bolo aqui. Então assim, aí eu fiz esse bolo, eu vou tomar o café amanhã, meu marido vai comer um pedaço e meu filho não come. Então é só eu e ele. E se chegar alguém quiser um pedaço, minha filha, alguém vai comer um pedaço. E aí o que eu faço com o restante do bolo? Eu corto em fatias o que sobrar e aí eu guardo no congelador. A maioria dos bolos que eu faço assim. Por quê? Porque eu não vou comer um bolo inteiro desse, né? Porque a gente tem que comer, mas tem que comer, não é exagerar. Então, me serve 2 vezes. Então, isso é importante por quê? Porque eu vou comer o bolo, eu vou ter o café da manhã e o restante que ficar no congelador vai servir para mim para uma hora que, por exemplo, um café da tarde, que vou tomar um café da tarde, eu quero comer um pedacinho de bolo, eu sei que o bolo tá lá. Então, eu vou ter sempre alguma coisa, uma outra opção que é muito melhor do que eu deixar o bolo inteiro e ficar naquela coisa, eu vou comer todo, porque senão vai estragar e vai jogar fora. Então, é assim que eu faço, tá? Vou comer a minha porção no café da manhã, quem quiser comer vai comer, e aí o resto eu vou congelar, e aí durante a semana aí, a hora que precisar, eu sei que eu tenho alguma coisa para tomar um cafezinho à tarde ou num outro café da manhã.